Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do Dr. Flávio Braz e do Sr. Ayrton de Mambro. Dr. Flávio é advogado e Ayrton é corretor de seguros. Eles são alcoólicos em recuperação de uma grande irmandade, que já eles vão falar. E hoje eles estão abordando o tema, a importância da família na prevenção e no combate ao alcoolismo. Portanto, se você tem algum parente, tem um ente querido, que às vezes você está desanimado, vamos lembrar da palavra do pastor Getúlio, aonde nós buscamos essa força. Essa força, ela está pautada não somente nos grupos ou na parte da ciência, como bem foi dito o pastor. Tudo isso passa, tudo isso é incrementado, contudo, a nossa fé e nesse poder maior que é em Deus, jamais passará. Portanto, vamos continuar explorando esse tema. E você que tira suas dúvidas através do nosso e-mail e também do hotline, continue, porque aqui nós temos uma especialista para tirar suas dúvidas. Faça a pergunta e se durante o nosso programa você está se questionando, entre em contato através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 9 73 18 84 36. Tire suas dúvidas e vamos continuar nesse bate-papo gostoso com o Dr. Flávio e com o nosso companheiro Ayrton de Mambro. Então vamos continuar explorando um pouquinho mais, não é? Hoje a gente vê assim essa coisa dos jovens estarem bebendo em idades menores, cada vez mais cedo, e assim como o tema é o que os pais poderiam, no caso da prevenção e no combate, fazer, no seu ponto de vista, o que os pais poderiam estar fazendo? Cláudio, os números da nossa juventude são assustadores. Se responsabiliza as autoridades governamentais, se responsabiliza a sociedade de modo geral, mas a grande aprendizagem do desenvolvimento do alcoolismo e das drogas começa dentro de casa. Eu não estou dizendo isso como profissional, como especialista, mas estou dizendo isso como um alcoólatra em processo de recuperação. Eu aprendi a beber dentro da minha própria casa. Eu aprendi a associar a figura do prazer, da alegria, com o álcool dentro da minha própria casa. Não vai aqui nenhum conselho, mas apenas um alerta para que os pais tenham efetivamente a consciência da responsabilidade que têm ao tomarem um aperitivo, ao tomarem um despretensioso copo de cerveja ou um copo de vinho perante uma criança de 7, 8 anos, 9 anos de idade. Por quê? Porque ele está ensinando esta criança efetivamente a beber. Eu acho que a prevenção contra o alcoolismo, prevenção do alcoolismo, das drogas, deve efetivamente começar dentro das nossas próprias casas. Aproveitando assim o gancho que o doutor Flávio está colocando, preste bem atenção, família. Nós não somos contra, não, você que bebe socialmente, que não tem um currículo, uma carga genética de seu pai, dos seus irmãos, ou mesmo você. Muitas vezes bebe abusadamente e às vezes as famílias acham, até pode te rotular como um dependente ou pessoas colocarem como um alcoólico, mas nós sabemos que nem todos que bebem um pouco mais abusadamente ou bebem assim que extrapolam um pouco, realmente, ou já chegou, como o Dr. Flávio disse, no fundo do poço, porque a maior parte precisa, é uma doença que começa pelo físico, na deterioração do fígado, degeneração de órgãos, falência mesmo, e aí o seu clínico vai falar, olha, ou você para ou está numa situação. O fato é que são muitos fatores que contribuem, e como foi dito de início, esse modelo do pai herói, do tio, do avô, e as dificuldades pessoais de uma criança, de um adolescente, quando entra para se envolver na sociedade, ele pode até, com o álcool, diminuir suas dificuldades pessoais e ficar mais fragilizado, porque o álcool rouba a crítica. E nesse envolvimento, ele vai gostando, porque o álcool libera no cérebro
um neurotransmissor chamado dopamina, que dá muita satisfação, libera muito prazer. E isso que vai condicionar. Então, se seu filho é tímido, se ele é introspectivo, se ele está com uma dificuldade de entrar para a sociedade, porque ele está se questionando nas suas dúvidas como um elemento produtivo, às vezes até um filho que é comparado com outros, ele tem dificuldade, o álcool, para ele, vai ser uma excelente saída, porque diminui o sentimento de culpa, diminui um julgamento próprio, e isso vai facilitar para que ele vai continuar bebendo. Então, a colocação do que o Dr. Flávio diz, em termos do modelo do pai, o pai, a mãe, esse contexto familiar, todos têm que estar observando. Temos essa herança de mais familiares que utilizam o álcool. Meu filho é um garoto introspectivo, meu filho teve problema de um transtorno hiperativo na escola, meu filho tem algum outro tipo de dificuldade de envolvimento social, porque o álcool pode ser a saída. E muitas vezes a gente não sabe o que começou primeiro, se foi a doença primária, que às vezes é um transtorno pessoal do filho, e vai buscar o álcool como uma possível solução. Então é muito boa a colocação, que às vezes a família não tem essa percepção do todo. Cláudio, para você ter uma ideia, nós fomos convidados o ano passado, nós fazemos palestras em escolas, empresas, e nós fomos convidados por uma diretora de uma escola, de uma boa escola aqui da Zona Leste de São Paulo, escola particular. E essa diretora nos convidou e nós fomos naturalmente fazer uma entrevista para mostrar exatamente que tipo de trabalho nós realizávamos. E perguntei a ela, por que do interesse, mesmo porque é uma escola de bom nível, ela me mostrou o número de garrafas, Cláudio, num determinado armário da escola. Ela falou, todos os dias eu pego na mochila dos alunos essa quantidade de garrafa. Mas até aí, mais ou menos tudo bem. Mas o que mais me assustou, Flávio, disse ela, é que eu chamo os pais e os pais encaram aquilo com a maior banalidade, com a maior normalidade. Dizendo a ela, não, mas eu também já bebi quando jovem. Né? Acho que é uma coisa passageira. É uma coisa passageira. Da idade. Só que esses pais não sabem, esses pais não calculam que este menino, esta criança, pode ter uma predisposição, como você muito bem colocou, uma predisposição de natureza física, emocional, que vai efetivamente levá-lo a desenvolver o alcoolismo. E nós não sabemos. Sem dúvida. Os pais não sabem. Então, não vale a pena correr o risco. Os pais, infelizmente, Cláudio, a questão do alcoolismo, se fala tanto em alcoolismo e se conhece tão pouco este problema do alcoolismo. Verdade. Não é? Até porque há muita desinformação e há muita contradição em torno da questão do alcoolismo. Então, é importante que os pais se aprofundem no tema, procurem saber, procurem frequentar as nossas organizações não governamentais que trabalham com o problema do álcool, com as drogas, para conhecerem efetivamente a fonte, a origem, a natureza do problema das drogas, do alcoolismo, porque certamente eles vão repensar em muito o seu comportamento dentro de casa. Muito boa colocação também do Flávio. Ele está chamando a atenção a mídia. A mídia traz a euforia do prazer do álcool. É num jogo de futebol, é em dança, são personagens, são artistas, as pessoas que ingerem e mostram um semblante lindo e maravilhoso, mas não mostram o outro lado, como o do cigarro, quando houve uma campanha, uma mídia global, no qual começou na escola, na sociedade, no rádio, televisão, enfim, todos os meios de comunicação. E já que você está colocando que assim, os órgãos públicos não têm uma política mais austera, mais, não de reprimir, mas de esclarecer as consequências, e você aí começou a dar uns caminhos para as famílias se inteirar. Né? Até depois vou pedir a ajuda do Ayrton. Quais esses locais, esses lugares, uma vez que a sociedade acaba até fazendo apologia? Porque o que a gente vê é toda alegria, todo euforismo que o álcool propicia, mas não mostra que é o que mais mata, mata mais do que a guerra, mata mais do que o câncer, mais do que a AIDS, mais do que o crack. É o álcool. Perfeito. Conte lá. Exatamente isso, exatamente isso. Cláudio, nós na Associação Antialcoólica, nós convivemos com esse problema diariamente. Você não calcula, você não imagina o número de pais, tios, irmãos que nos procuram, na realidade procurando saber essa questão do alcoolismo, porque infelizmente, Cláudio, ainda carregamos um forte preconceito com referência ao alcoolismo. O alcoolismo ainda, por incrível que possa parecer,
ainda é tido por grande fatia da nossa sociedade como um frágil, como um fraco. Eu me lembro muito bem quando, no meu período de desenvolvimento do alcoolismo, e eu defendia efetivamente isso como forma de me proteger e continuar bebendo, que as pessoas precisam saber beber. Não é uma questão de saber, é uma questão de poder ou não poder beber. Sem dúvida. Não se sabe beber, não se aprende a beber. Se aprende, sim, a ficar sóbrio, que é um processo permanentemente de aprendizagem que nós vivemos hoje. Infelizmente, a mídia contribui muito pouco, e inclusive caracterizando-se até uma certa hipocrisia com referência a esse tema, porque na realidade as pessoas não querem enfrentar o problema. Veja a questão do fumo. O fumo. Por que a lei do fumo pegou? Do governador José Serra, né, que implantou a lei do fumo, e ela efetivamente pegou. Porque a própria sociedade passou a policiar, a cobrar e a policiar as pessoas dentro dos recintos fechados. Com referência ao alcoolismo, eu tive a oportunidade, há 3 semanas atrás, em companhia da minha esposa, estávamos num restaurante e um sujeito saiu completamente embriagado do restaurante, foi à calçada, pegou o seu carro do garagista e nenhuma pessoa ali do local teve a coragem, eu ainda tentei fazer, mas quando fui fazer já era tarde. O moço já tinha saído com o automóvel. Mas ninguém o impediu, até o próprio valet deveria ter impedido esse moço de ter pego o carro, porque ele não tinha a menor condição naquele momento de dirigir. No entanto, a sociedade não vê nele nenhum perigo. Não vê nenhuma ameaça. Observado. E é uma ameaça. E a sociedade deveria ter a obrigação de todos, começando até do manobrista. Perfeito, não podemos te dar a chave nesse momento. O próprio dono do restaurante. Exatamente. O próprio dono do que não limita, não tem limite. Exatamente isso. As pessoas, infelizmente, a sociedade ela ainda não se apercebeu da gravidade, como você muito colocou, que mata muito mais do que o câncer, do que o crack. A sociedade ainda não se apercebeu da gravidade do desenvolvimento do alcoolismo na nossa juventude. E, infelizmente, nós vivemos esta comercialização barata, não é, do álcool, da cerveja, associando a mulheres bonitas, a sucesso, quando na realidade a gente sabe que o álcool está associado, como eu efetivamente enfrentei, como o Ayrton enfrentou, né, está associado à degradação humana. Verdade. É isso que a sociedade precisa perceber. Mas é uma colocação muito importante essa do Dr. Flávio, onde que todos nós, como sociedade, teríamos por obrigação de cobrar, começando de você, dono de restaurante, de bares, tem uma cota, tem um limite, precisa ter bom senso e precisaria ter uma propaganda mais construtiva, estruturada, de respeito mais a nós, família. Eudemambro, você se considera um alcoólico recuperado? Não, recuperado não. Em recuperação, sim. Em recuperação, sim. Eu sei porque essa doença ela não tem cura, mas ela está estabilizada. Eu aprendi com vários meios que foram, né, no decorrer desses anos todos, eu fui conhecendo. Existe uma programação, né, onde a gente consegue descobrir vários defeitos nossos, né, e os defeitos de caráter que a gente adquire ao longo dos anos, que a gente consegue estabilizar essa doença. Uma coisinha. E manter. Você está 14 anos limpo, Sim. não é? Por isso que eu perguntei se você se considera um alcoólico recuperado, Não. porque muitas pessoas que te ouviram poderiam pensar, mas 14 anos? É 14 anos sem beber nada? Álcool nenhum. E você poderia beber alguma coisa hoje? Até posso. Pode. Posso. E o que poderia acontecer? Só que hoje eu sei a consequência que vai ter de eu tomar qualquer gole de bebida alcoólica. O que pode acontecer? Eu vou voltar a ser um velho homem que, quando eu cheguei lá em 99, destruído, né, sem futuro nenhum, né, totalmente debilitado, né, tanto no corpo como na mente e espiritualmente. Mas você já fez alguma vez essa prova? Não. E por onde você Não, conclui? porque eu aprendi, né? E aprendi e venho aprendendo a me conhecer, né? Que toda essa bagagem que foi me dada, eu estou aprendendo a me conhecer. E essa afirmação, de onde que nós podemos, assim, ter certeza que isso pode ocorrer? Afirmação
da qual, que se você ingerir o primeiro gole, você vai quebrar a cara? Olha, esse tempo eu tenho frequentado os grupos, né, tanto a associação como a instituição, e eu vejo que as pessoas se põem à prova, né, experimentando, achando que eu estou limpo há 1 ano, eu estou limpo há 8, eu estou limpo há 28 anos, como eu vi, né? Foi se pôr à prova e tomar um gole. Parabéns, era isso que eu queria ouvir. Quer dizer que você já ouviu inúmeras pessoas se colocarem à prova. E não é você que vai querer ser diferente. Eu tive a felicidade de compreender durante todo esse tempo, né, e todo esse grupo, que eu não posso me pôr à prova, né? Eu tenho exemplos que estão sendo me dados. Só que hoje eu estou sóbrio. E com a minha sobriedade eu consigo ver, né, as dificuldades que as pessoas têm hoje. Porque eu acho que a volta ao uso, né, são dificuldades que as pessoas não conseguem, né, administrar. E eu, com as minhas dificuldades, eu venho, né, através desses grupos onde a gente frequenta, tanto a associação como a instituição, eu venho adquirindo esse poder, né? Eu tenho essa força hoje de poder perguntar, poder sanar essas dúvidas. Qual é o programa que você frequenta? Você falou associação, nem todas as pessoas sabem. Explica um pouco melhor. A Associação Antialcoólica, ela tem um programa, né? Mas eu tenho o programa da instituição, que são os 12 passos, né? Que ensina muito bem aonde eu posso chegar, o que eu posso fazer, né? O porquê eu cheguei nessa doença, né? Então, são 12 passos de Alcoólicos Anônimos, né? Que traz uma serenidade para a minha vida, né? E esses 12 passos a gente tem lá na instituição, tem lá na associação, né? A associação como um grupo também que é administrado, né, pelos Alcoólicos Anônimos também tem, né? Mas eu trago muito essa bagagem da instituição também, né? Que me fortalece, né? Onde esses 12 passos é que você consegue ter, né, respeito por você mesmo, na realidade. Você aprende a ver as suas falhas, porque normalmente as pessoas chegam, né, todo o intuito dizendo que o defeito é da mãe, é do pai, é da vida, né? Trazendo muito a autopiedade de fora. E eu aprendi nisso que eu aprendi a viver comigo mesmo, a ver os meus defeitos, né? Então, isso daí é questão que eles estavam falando, a falta de comunicação, né? Eu acho que os pais têm que procurar mais a conhecer. Não precisa falar para o filho que não beba, mas mostra para eles a consequência. Mas eu acho que a família não está muito ligada nisso. Muitos pais estão preocupados em ter, né? Ter coisa, um carro bonito, andar de roupa bonita. Só esquece de mostrar em ser uma pessoa melhor, que hoje eu estou conseguindo, né? Hoje eu consigo andar de pé, consigo erguer, né? Consigo ter a cabeça em pé, né? Porque até então eu olhava para o chão, né? E essa programação me mostrou olhar para cima, né? A ver o céu azul, né? A ver a vida de uma forma diferente. Então procurem, né, essas casas, né, como a nossa lá. Nós estamos de porta aberta, né, praticamente todos os dias, né? E se precisarem disso, né, tem a instituição, tem os nossos e-mails, né? Eu procuro muito, eu passo até os meus para o pessoal, que de lá eu passo a informação, porque isso faz parte da minha vida hoje. Que bom. Isso é ótimo. E para você, Flávio, o tratamento de espelho, como é dito, como foi colocado dentro desses grupos de mútua ajuda, Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, que existe em todas as cidades, grupos de alcoólicos anônimos que existem, grupos de narcóticos, irmandades parecidas que existem, eu acredito que todas elas são caminhos para a recuperação. Mas você vê como o único meio para dar sustentação para um dependente químico? Isso é o suficiente? Ou você, na sua maneira de ver, haveria necessidade de outros mecanismos para auxiliar e apoiar um dependente químico? A minha experiência pessoal, Cláudio, me levou a ver a associação, o meu tratamento do grupo, né, da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, como um fator primordial, mas não único. Por que não único? Porque nós, na Associação Antialcoólica, nós frequentamos as nossas reuniões
trocamos experiências alcoólicas, trocamos experiências positivas da nossa sobriedade, mas há um fator que eu acho muito importante durante todo o tratamento do alcoolismo: conhecer a sua doença. Eu acho que todos nós, alcoólatras, tendo a condição de aceitar-se como alcoólatra, predispõe a ideia, a necessidade de conhecer profundamente a questão do alcoolismo. Quando eu digo isso, e lá nas nossas reuniões me bato muito sobre essa questão, se você conversar com um diabético, ele te dá uma aula de diabetes. Verdade. Se você conversar com um hipertenso, ele te dá uma aula de hipertensão. Então, nós precisamos, dentro, naturalmente, da nossa simplicidade, até da nossa ignorância sobre o tema, se aprofundar sobre a questão do alcoolismo. Porque na medida em que você se aprofunda sobre o tema, sobre a natureza da doença, sobre as consequências da doença, você tem uma oportunidade de ganhar força suficiente para efetivamente saber o que acontece com você. Nós enfrentamos, durante todo o nosso período, eu tenho enfrentado, ao longo desses meus quase 11 anos de sobriedade, eu tenho enfrentado aquilo que a gente chama de memória química. E você deve conhecer muito Sim. bem isto. O que significa essa memória química? Todas as vezes, e até hoje, quando eu vou a um ambiente onde as pessoas estão bebendo, me vem sempre à mente os momentos prazerosos que o álcool me deu. O organismo nunca faz me lembrar daquilo que ele representou como catastrófico na minha vida. E por que eu preciso participar de reuniões nos grupos da Associação Antialcoólica? Para que em todas as reuniões eu faça uma reflexão de todo o meu passado alcoólico. Não vivo do passado, não vivo da minha degradação como ser humano, não vivo da falta de significado que a vida me deu durante o meu período alcoólico, não. Mas eu preciso me lembrar sempre do que o álcool provocou na minha vida. E é através dessas trocas de experiências, recebendo as pessoas que nos visitam pela primeira vez, que vivem o mesmo drama, o mesmo problema que a gente, nós trocamos experiências. Nós pedimos às pessoas que eles tragam as feridas deles, para que nós possamos mostrar as nossas cicatrizes. Mas não basta. Não basta as reuniões. Há de se conhecer, há de se aprofundar, há de se fazer reuniões. Aqueles que não gostam de participar de encontros, de palestras, mas que façam reuniões em suas casas, que façam reuniões com seus amigos, para falar sempre sobre a questão do alcoolismo. Porque na medida em que você vai desenvolvendo a atividade de falar sobre o tema, você vai revigorando cada vez mais a sobriedade. Conforme eu coloquei anteriormente, sobriedade, na minha maneira de ver, trata-se de um processo de aprendizagem. Sem dúvida. Todo dia estou aprendendo alguma coisa. Todo dia estou aprendendo alguma coisa sobre o alcoolismo. Todo dia estou aprendendo alguma coisa comigo mesmo, me conhecendo. Porque o fato de me conhecer é um dos fatores primordiais para mim manter-me sóbrio. Parabéns. Como o nosso tempo já está sendo, né? Está sendo espremidinho. Que pena. É uma pena, realmente. Vou pedir para o Ayrton passar uma palavra aos nossos telespectadores. O que você pode dizer em relação ao próprio tema, que é a importância da família na prevenção e no combate ao alcoolismo? Eu acho que o mais importante para a família hoje é buscar informação, porque a partir do momento que você deixa seu filho ir na casa do amiguinho, ou sair para conhecer o mundo aí fora, você precisa procurar informar o máximo possível, né, das consequências. Não do que, né? Não pode falar para ele, não beba, mas mostre o que a consequência faz. É o que hoje a gente procura passar, né, dentro das nossas reuniões, das nossas palestras. Então fica aí, procure, passe, não é nada degradante. É melhor você conhecer, né, pelo amor do que pela dor. Né, que eu cheguei na casa pela dor. Então agradeço pelo esse espaço que você me deu, né? Eu agradeço a minha vida hoje, né, por você ter me permitido chegar lá na tua casa, né, e está bem hoje. Com certeza. Tá certo. Flávio, mais um minutinho para você também fazer a sua colocação. Eu quero fazer mais uma vez, eu quero aqui manifestar os meus agradecimentos, Cláudio, pela oportunidade que você está me dando, porque este é um ato de desenvolvimento da minha sobriedade. Estar com você, falando sobre o alcoolismo,
é uma forma de eu desenvolver a minha sobriedade, dar crescimento à minha sobriedade. E gostaria de levar uma palavra aos pais, que tomem, que zelem muito, que tomem muito cuidado ao ingerir um copo de bebida alcoólica na frente de uma criança. Mas se porventura você tem algum problema de natureza alcoólica, se você se vê com problemas do alcoolismo, há uma saída, há uma alternativa. Eu tive esta alternativa no dia 9 de dezembro de 2002. Lhe dê esta oportunidade. Frequente uma de nossas reuniões. Estamos espalhados por 97 unidades em todo o estado de São Paulo. Estamos em São Caetano do Sul, estamos em Santo André, estamos em Mauá, estamos em Ribeirão Pires, estamos em Rude Ramos e fazemos reuniões diariamente, todas as noites, em determinados setores da unidade. Se você, por alguma razão, tiver algum problema de alcoolismo, tiver algum problema com um parente, com um filho, que é alguém que você gostaria de ajudar, eu gostaria de pedir a sua permissão para que nós pudéssemos transmitir o nosso site da associação, bem rapidinho, por favor. Desculpe, Cláudio. O nosso site é www.associaçãoantialcoólica.com.br. Nós ficamos em São Caetano do Sul, nós nos situamos na Avenida Goiás, número 300, Centro, São Caetano do Sul. O nosso telefone é o 4227-3380. Independentemente de qualquer coisa, nós gostaríamos de ter a sua visita para conhecer um pouco mais da questão do problema do alcoolismo. Muito obrigado, Cláudio. Muito bom. Nós agradecemos a participação dos dois companheiros, Ayrton de Mambro e o Dr. Flávio, bem colocado, Avenida Goiás, número 300, São Caetano, todas as segundas, quintas, quartas e sextas. E sextas. E quintas-feiras, com a participação do Dr. Cláudio Amâncio. E agradecer a presença de vocês, acompanhando o nosso programa, tirando as suas dúvidas e dizer que esse programa tem apoio da Instituição Cláudio Amâncio, que dá apoio aos familiares, codependentes, aos dependentes diariamente na Rua Antônio Bento 104, das 20 às 22 horas. Também tem apoio da Igreja Batista Betel, com a palavra do pastor Getúlio, do programa de voluntariado do canal Net Cidade, também do nosso amigo Djalma Lorenzini, de Espaço Vivo e Paisagismo de São Caetano. O nosso muito obrigado e até o próximo programa.